Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a Fernanda Maciel e esse é o meu podcast sobre estatística e dados, onde eu trago convidados para falarem sobre suas experiências, carreiras e trajetórias no mundo dos dados e, assim, inspirar você. O convidado de hoje é o Vitor Barros, ele é CEO e CTO do Neuron Lab, uma empresa que oferece soluções de inteligência artificial. Vitor, seja bem-vindo ao Estatisticast e se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho de você. Em primeiro lugar, prazer estar aqui falando com você, Fernanda, muito feliz aí pelo convite. Falar um pouquinho aí, eu tenho atuado hoje, eu sou CEO e CTO aqui da Neuron Lab. A gente é uma startup, uma solução SaaS, onde a gente fornece para as empresas soluções de inteligência artificial, trazendo realmente a inteligência artificial para regras de negócio. Então, a gente fornece ali todo um ferramental para que as pessoas que não têm o conhecimento técnico possam ir ali só clicando em botão, selecionando seus dados, melhorando seus dados, o poder de construir um modelo de inteligência artificial. E assim ela consegue utilizar bem melhor aí na operação dela. Então, eu tenho atuado bem nesse campo aí de inteligência artificial, ciência de dados. Hoje, como eu estou tanto como CEO quanto como CTO aqui na Neuron Lab, eu estou muito nessa parte tanto comercial, de entender esse contexto da inteligência artificial, tudo isso que a gente tem visto aí, esse movimento, a partir desses produtos que tornam mais fácil a inteligência artificial e entender como ela funciona, e também na parte técnica. Então, toda essa parte de dados, trabalhar em cima dos modelos, entender os melhores modelos, a parte de tecnologia a gente tem feito bastante. E é um desafio, porque muitas vezes, trabalhando com inteligência artificial, a gente está muitas vezes nas fronteiras, então a gente está sempre entendendo como que a gente vai fazer alguma coisa, entendendo o caminho que a gente vai seguir, melhor ferramenta. Então, a gente tem atuado aí dessa forma hoje. Eu acho o máximo quando a pessoa fala assim, eu sou CEO, né? Você fundou uma empresa de inteligência artificial. Como é que você chegou nesse ponto da sua vida, da sua carreira? Como é que você começou? Fala um pouquinho da sua trajetória. Então, sempre eu posto muito, né? Eu posto muita coisa na rede social, eu vou mostrando toda a trajetória e sempre me perguntam assim, você sempre programou? Você sempre, desde quando você sabe tecnologia? Como é que você faz essas coisas? E eu falo que o meu primeiro conhecimento, primeira vez que eu ouvi falar de programação, porque não era como é hoje. Hoje a gente tem muito mais conteúdo, muito mais informação. A gente acessa o YouTube, a gente consegue ter muitos conteúdos ali muito bons. E na época não era muito divulgado, ainda mais carreira de programação. Então, eu não tinha conhecimento de tecnologia nenhum. E aos 20 anos, quando eu ingressei na faculdade, eu fui fazer ciência da computação. Posteriormente, eu mudei para engenharia de computação um ano depois, porque eu fiz cálculo 1 e me achei. Falei, todo mundo fala que cálculo 1 é difícil, é complicado, eu consegui entender, consegui fazer. E falei, vou mudar para engenharia. Só que eu não sabia que a grande dificuldade ia vir com as aplicações do cálculo nas cadeiras futuras da engenharia. E aí foi que o negócio ficou doido. Mas ali que eu comecei a entender realmente tecnologia, programação, no primeiro dia da faculdade, com 20 anos. E eu tenho uma característica que eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de estudar, sempre foi assim. E logo que eu entrei na faculdade, em 2012, eu já comecei numa bolsa. Uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça quando eu fui para a faculdade, eu fui para outra cidade, eu morava no Rio, fui estudar no Rio Grande do Sul, e foi assim, todas as experiências que eu puder fazer, curso, tudo que for gratuito eu vou participar. Então, eu cheguei na faculdade muito aberto assim, para participar de tudo que estava ali apresentado. Eu tive contato com computação quântica, isso em 2012. Computação quântica, inteligência artificial. Essa parte de dados não era dessa forma como a gente tem hoje, ciência de dados, todo esse contexto. Estava começando ainda esse movimento, mas já se entendia muito o poder da estatística. Né? A estatística ela é muito presente na pesquisa. Um pesquisador da universidade está o tempo todo utilizando estatística. Então, ali eu fui começando a ter muitos contatos. No primeiro momento, eu optei por computação quântica, meio louco, né? A gente, quando é mais novo, a gente fica, não, isso aqui eu vou nesse aqui, é o mais difícil, eu vou nesse aqui. E aí, logo depois, eu falei assim, não, eu vou para inteligência artificial, em 2015, fui participar de um curso no INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, conheci um pesquisador que virou meu co-orientador, e ali eu comecei a aplicar inteligência artificial em 2015 em manobras orbitais, um satélite para ele mudar de órbita, usando inteligência artificial para entender o melhor ponto. E aí eu comecei a entender como é que é a inteligência artificial, no contexto muito da universidade ainda. A IA não tinha essa exposição que ela tem hoje de mercado, era muito algo da faculdade, de pesquisa. Mas desde ali eu falei, isso aqui vai ser algo que vai dar para frente, porque é muito bem fundamentado. Diferente de outras tecnologias que a gente vê muitas vezes aparecendo, um hype, vem uma onda, a inteligência artificial ela é muito bem solidificada por causa da estatística e de tudo que ela usa como base.
Então, ela, quando sempre falei, na hora que isso aqui despontar, vai explodir. Então, foi um caminho que eu optei por tomar em 2015 e agora estou começando a colher os frutos com essa visibilidade que a inteligência artificial está tendo. A caminhada é longa, né? É Sim. bom até falar isso para o pessoal, porque tem muitas promessas aí que você pode dar noite para o dia, de repente ganhar muito dinheiro, mas é aquilo, né? É bom você pensar o quanto que você tem que se preparar, né? E depende também do tipo de trabalho que você vai fazer, né? Não sei, pelo menos para mim, inteligência artificial é um negócio super avançado. E aquilo, como o Vitor acabou de falar, ela teve base na academia, em pesquisas, né? Então, não foi assim, a empresa saiu aplicando, mas teve toda uma base antes disso. E aí, dessa carreira que você falou, né? Você mencionou já algumas coisas, mas qual foi a sua maior dificuldade, tirando a aplicação de cálculo 1 na engenharia? Sem dúvida, a programação. Para mim, assim, eu entendia, quando eu fui para a faculdade, eu fui ali com 20 anos, eu fui para a faculdade um pouco mais velho do que o pessoal normalmente vai, o pessoal com 18 já começa aí. Tinha amigo meu que estava indo com 17, que tem autorização dos pais. Só que hoje eu enxergo que isso foi um ponto positivo, porque eu tive experiências entre os 18 e os 20 que me fizeram entender que a computação me levaria muito longe por todo esse movimento que a gente vê da tecnologia em si. A computação hoje ela está presente em tudo, então ela é muito versátil, você consegue integrar ela e utilizar ela em qualquer cenário. E eu entendi isso, mas ao mesmo tempo, assim que eu comecei a ter contato, a primeira linguagem de programação que eu escrevi uma linha de código foi Python. Foi o primeiro ano da universidade que eles fizeram eles iniciaram a primeira cadeira de algoritmo de programação, normalmente era com C já, que é uma linguagem que tem uma sintaxe mais complicada. Então, você fica com duas dificuldades. A lógica é a sintaxe, e costuma ser uma barreira para quem está começando. Então, eles optaram por Python. Mas mesmo o Python, fazer o print, eu ficava, mas como que eu vou executar isso? As ferramentas, tipo, não tinha Google Colab, não tinha umas ferramentas que facilitavam muito o desenvolvimento. Então, eu falava, como é que eu vou executar? Como é que funciona esse negócio de lógica? Então, a programação foi muita dificuldade. Só que eu entendi que aquilo era algo que era praticável. Assim como um instrumento, assim como uma habilidade que você vai ter, a programação é muito praticável. E hoje, ao longo desses 10 anos, eu percebo que a minha capacidade hoje lógica ela evoluiu muito por causa de bater mesmo, bater a cabeça e falar, vou aprender isso aqui, vou aprender isso aqui. Repetir algoritmo de programação, não consegui passar de primeira, mas falei, não vai ser isso aqui que vai me impedir de passar. Fui fazendo, fui pegando e fui evoluindo. E eu entendi que a programação ia me possibilitar fazer tudo hoje que acontece na Neuron Lab. Hoje eu estou como CTO na Neuron Lab por causa do desenvolvimento da tecnologia que foi toda própria. Em março do ano passado, eu atuava muito como essa linha de soft house que a gente tem hoje. Então, como é que funciona? As empresas elas precisam de uma solução, elas vão procurar algum terceiro, alguma empresa que vai desenvolver essa solução para elas. Então, é uma soft house que está ali desenvolvendo soluções que chegam para elas. Só que eu falei, isso aqui não tem muita escala, né? Porque você fica a dependência de sempre contratar, sempre procurar novas empresas. E se tivesse uma plataforma que qualquer um pudesse desenvolver seu próprio modelo? Sentei, usei esse conhecimento de programação, que no primeiro momento foi algo impossível. Eu falava assim, eu nunca vou conseguir escrever isso aqui. Eu tinha um amigo meu que já tinha habilidade, tinha feito técnico, eu ficava olhando e falava, cara, como é que tu faz isso? Então eu vejo que, apesar de ter sido uma dificuldade, é o que hoje me possibilita estar apresentando e estar fazendo tudo isso. Mas foi bem complicado. Nossa, eu achei muito legal você ter falado isso, porque, pelo menos quando eu penso em alguém que estudou computação ou engenharia da computação, eu penso que essa pessoa já é muito boa em programar, né? Talvez até hoje em dia, né, é o que você falou, antigamente era diferente. Talvez hoje em dia as pessoas busquem fazer esse curso porque elas já programam, já têm facilidade, alguma coisa assim. Mas, ou seja, fica aí a dica, né? Aliás, não é nem uma dica, mas a sua história, a pessoa pode fazer uma faculdade sem necessariamente saber programar, né? E se a pessoa não souber, é treinável. É treinável, E ter a totalmente. cara. E hoje em dia é muito assim, eu estou nos grupos aqui da computação e eu fico vendo sempre quando entram os novos alunos, fica sempre um momento de entusiasmo para mim, eu fico feliz por eles, porque só quem fez, eu costumo dizer assim, que a universidade, todo esse ambiente é um momento de muito aprendizado, né? Normalmente o pessoal fica assim, mas eu preciso de faculdade. Eu costumo dizer que a faculdade, ela te aprimora em coisas que são fundamentais para o resto da vida, não apenas na profissão. Tu aprende a ter muita responsabilidade, muito entendimento de, se basear em algo realmente para tomar uma decisão, para seguir algum caminho.
Então, todo esse contexto da universidade aí foi bem importante para mim. Mas muita dificuldade. Hoje eu vejo que as pessoas entram, elas já começam mandam uma playlist de um vídeo no YouTube, pô, já assiste essa playlist, o cara já chega na aula já sabendo pelo menos o básico. Eu lembro que na época que eu fui, eu tinha alguns livros que eu tinha estudado para fazer o Enem no ano anterior, e eu fui lá no Sebo, no Rio, vender esses livros. Eu vendia, tipo assim, livros que eram muito bons, de física, por R$ 50. Os caras desvalorizavam muito os livros. E eu comprei um livro de Linux desse tamanho. Não fazia ideia por que eu comprei aquilo. Depois de um tempo, eu olhava para o livro e falava, por que eu comprei um livro de Linux? Então, até a noção de faculdade de computação era um pouco diferente do que é hoje. Eu vejo que hoje a galera entende muito mais, muitas vezes já vai até direcionada, pô, eu quero atuar com game, eu quero atuar com computação gráfica, eu quero atuar com inteligência artificial. O próprio grupo de inteligência artificial da UFPEL cresceu muito ao longo dos anos. Lá no começo tinha 2, 3 doidos que o pessoal falava, olha esse doidão falando de inteligência artificial, isso aí é viagem, isso é algo do futuro, não vai acontecer. E hoje já cresceu muito. Então a galera já entra direcionada. Mas esse conhecimento antes, você ter esse conhecimento antes não vai mudar o jogo depois. No primeiro momento você vai até sentir, você vai falar, pô, mas é algo que você vai pegando com o tempo. Normalmente a galera para, né? A galera, tipo, na primeira já fala, não é para mim. E todo mundo que vai ali, vai entendendo, vai conseguindo pegar com jeito. Então, você acha que não ajuda a pessoa já chegar num curso preparado? Ajuda porque você já tem uma visão de contexto. A computação é o seguinte, ela é muito teórica, né? O pessoal normalmente me pergunta assim, Vitor, eu quero trabalhar com dados, eu tenho que fazer ciência da computação? Eu falo, quero trabalhar com dados, eu tenho que fazer ciência da computação. Eu falo, se você precisar depender de ciência da computação para trabalhar com ciência de dados, não vai ter cientista de dados, meu amigo, porque ciência da computação é um curso muito teórico. Você vai estudar realmente as bases da computação, as bases das arquiteturas de computação, que muitas vezes é o que está distante da realidade. Então, acho que quando você entra, você já tem essa noção muito maior de tipo como que as coisas funcionam e tudo mais. Isso já te dá um passo à frente para você entender que, pô, tudo se encaixa. Porque muitas vezes quando você entra sem saber o que está acontecendo, fica, mas o que encaixa onde? Aí você começa a criar aquilo de, eu estou na faculdade, mas eu não estou me aprendendo algo para aplicar no mercado. Só que você está aprendendo uma base. E essa base de computação para o mercado é o que o mercado precisa. Porque quando você desenvolve solução, tem muita coisa de computação relacionada, né? Processamento, a complexidade de código. Existem muitos contextos que estão ali relacionados. Então, ajuda, mas não é algo que a galera fala, eu não tenho conhecimento, então eu não posso fazer, porque a galera normalmente trabalha nessa dualidade. Não sei nada de computação, então eu não vou nem fazer. Ajuda muito, mas não pode ser uma barreira quem não tem esse conhecimento prévio. Nossa, então é a mesma coisa com a estatística, né? A pessoa vai fazer a faculdade de estatística totalmente teórica, você não vê aplicação, e se você já tiver, acho que não precisa, né? Mas se você tiver um conhecimento, sabe, conhecer um pouquinho, né? Por exemplo, sobre o que eu falo, ou o pessoal de ciência de dados falam, ou analista de dados, eu posso fazer um dashboard, eu posso fazer um teste estatístico, já saber um pouquinho, você chega na faculdade e vê toda aquela teoria, toda aquela base, as coisas já fazem um pouco de sentido na cabeça. Bem, pelo menos se sua cabeça for igual a minha, gostar de ver a aplicação, né? Porque... Eu gosto muito. Eu gosto muito da teoria, eu vinculo muito as duas. Eu falo, pessoal, a prática ela é muito importante, mas a teoria ela é mais, porque vai chegar momentos que a teoria ela vai ter que ser útil, porque você vai ter que entender o que você está fazendo. Então, eu gosto muito de aliar esses conhecimentos. Exatamente. Então, agora que você está falando, né? O pessoal que trabalha com dados, tal, o que você falaria para uma pessoa que quer trabalhar com dados? Olha, eu diria que é um excelente momento para começar. Eu falo isso há um tempo já, desde 2017 eu venho falando de dados para a galera, eu venho falando, olha, isso aqui vai ter cada vez mais vagas, isso aqui vai ser cada vez mais importante. As empresas, elas hoje, algumas já estão começando a enxergar isso, e eu falo isso porque eu converso com muitas empresas no dia a dia há muito tempo. Eu estou no mercado aí conversando com empresas, gerando soluções há um tempinho. Então, eu percebo assim que existe um entendimento, não existe um entendimento ainda de algumas empresas que os dados são um ativo muito importante da empresa. Então, muitas vezes está um banco de dados lá, não, depois a gente vê o que faz com isso. Só que muitas já enxergaram que esse dado é um ativo. E quando ele se torna um ativo, se torna algo precioso, algo que a empresa ela valoriza e entende como algo muito importante. E aí tem toda essa demanda pelos profissionais que existem na cadeia dos dados, né? Porque quando eu apresentei a primeira vez a plataforma, o pessoal me perguntava assim, qual setor que você atua? Eu falava assim, eu atuo no setor de dados. Não,
você tem que atuar no setor de dados. Eu falei, sim, eu gero uma plataforma que eu estou atuando dentro do setor de dados IA, fornecendo um ferramental. Então, esse setor de dados, ele é gigante. Ele tem um setor de visualização, que tem as ferramentas de visualizações que são bilionárias, que tem gente que ganha muito dinheiro com visualização. Então, existe toda uma cadeia aí, tanto de profissionais, analistas, cientistas, engenheiros. Então, eu diria assim que muitas vezes pode parecer, e normalmente é o primeiro contato que você tem com a ciência de dados, é aquela, você fica, mas é muita coisa, mas dá aquele sentimento de, isso aqui é legal, porque você começa a entender realmente como as coisas funcionam relacionadas ao dado. Você vai no dado e entende como é que funciona uma operação, por exemplo. E aí cria aquele sentimento de, é muita coisa, como é que eu vou aprender tudo isso, como é que eu vou saber como é que funciona? E é só no dia a dia mesmo. Normalmente a galera, eu converso com muita gente que fala assim, não, mas eu preciso aprender mais isso. Eu acho que se eu aprender isso aqui, eu vou conseguir minha vaga. E eu falo, cara, muitas vezes a empresa não está muito importando nessa parte técnica, ela está mais preocupada com outras coisas, porque a técnica é muito no dia a dia. É o problema que você tem que resolver ali naquela hora e você vai buscar o ferramental. E hoje a gente tem uma enorme facilidade de encontrar materiais que nos ajudam a resolver aquele problema. Então, eu diria que hoje um profissional de dados, quando ele se preocupa menos com esse conhecimento técnico e mais com o entendimento de negócio, como que isso pode ser utilizado, como que uma regressão linear, uma regressão logística pode ser utilizada em contexto de negócio, eu acho que é muito mais importante, porque aí traz uma visão e, a partir disso, ele só vai fazendo as aplicações que vão se derivando. Muitas vezes, você usa o mesmo modelo em situações diferentes. Então, eu diria para não se desesperar com a enorme quantidade de conteúdos. Tem uma galera hoje que tem surgindo, vindo nessa linha de dados, mas não muito voltado na parte técnica, trazendo realmente mais essa visão de conexão de regras de negócio. Então, existe aí várias formas de se trabalhar hoje com dados, que é um mercado assim que eu acredito que vai crescer cada vez mais e muito, tanto em qualidade, quanto em pessoas, quanto em salário, empresas que vão estar dentro desse meio. Então, eu diria para vir, mas vim sabendo que é um caminho, é uma trajetória, nada acontece do dia para a noite. Você ficou anos estudando, eu também passei anos aí estudando, tem uma galera que passa, então existe um caminho. Só que esse caminho não precisa ser assim, o primeiro eu vou estudar 10 anos para depois começar. Não, estuda hoje, aplica hoje, aplica o que você aprendeu hoje. Estudou amanhã, aplica o que você conheceu amanhã, aplica o que você aprendeu amanhã. Então você vai aplicando, aprendendo, e aí você vai evoluindo. E as oportunidades vão aparecendo. E para uma pessoa que está começando agora, né, a sua dica de ter o entendimento do negócio, né, que é o que eu chamo do tradutor, como que essa pessoa pode se preparar assim? Para quem está começando hoje, então, hoje existem conhecimentos que são as bases, né, quando você pensa no profissional que está entrando no mercado. Hoje existem pessoas que estão entrando, eu quero entrar já como cientista de dados, aí entra ali como cientista de dados júnior, estagiário, e muitas vezes essas caixinhas existem conhecimentos específicos que você tem que ter para conquistar aquelas vagas. Eu vejo muitas vezes uma pessoa querendo uma vaga de cientista de dados júnior, só que ela está se preocupando com conteúdo que muitas vezes está relacionado a um sênior, alguém que tem mais experiência. Não é o que ela vai lidar no dia a dia. E se ela for lidar, ela vai ter alguém com mais experiência. Então, eu diria para a pessoa que está começando, entender bem onde ela quer entrar, mesmo que seja no primeiro momento. Isso não é algo fixo. Não, eu vou ser analista, eu vou entrar como analista, eu vou ter que ser analista para sempre. Não, eu entrei como analista. Minha primeira função no mercado foi como analista de dados. E aí eu fui crescendo, fazendo ali cada vez mais coisas relacionadas a machine learning, fui me tornando cientista, depois tornei líder da área de dados. Muito nessa, de entendendo o que eu preciso saber aqui nessa caixinha. Então, entenda onde você quer começar e, a partir disso, entenda o que é importante para você conquistar a sua primeira entrada. Porque aí, com a prática, você vai aprendendo cada vez mais, vai evoluindo cada vez mais, e aí você vai tendo cada vez mais oportunidades. Então, entenda o que é importante, aprenda isso e já vá para o mercado, porque aí você vai só crescer. Legal. Fala um pouquinho agora, já que a sua especialidade é a inteligência artificial, uma pessoa que queira saber mais sobre ou entrar, né, seguir carreira em inteligência artificial, que dicas você tem? Então, inteligência artificial, ela está muito relacionada à computação. A inteligência artificial ela é muito aberta, né? Tanto que nos livros de inteligência artificial tem um que eu posso até mostrar para vocês, que é o do Russell. Quando eu via na faculdade, na biblioteca, eu falava, eu vou ter esse livro aqui, porque ele é bem caro. Então, eu sempre estava ali olhando ele, sempre gostava muito dele. E lá no primeiro capítulo, na introdução, ele traz uma visão da inteligência artificial em vários setores. Hoje, a inteligência artificial ela já está bem ampla e ela vai crescer cada vez mais.
Ela, como eu falei lá no começo, a inteligência artificial ela é muito bem fundamentada, ela tem as bases. Os livros que a gente pega de inteligência artificial, redes neurais, são desse tamanho. Então, ela tem uma base que só faltava realmente essa aplicação. E a gente viveu, isso é bem interessante, porque a inteligência artificial ela é uma área do conhecimento muito nova. A inteligência artificial ela começa ali a partir da década de 50, o termo só é cunhado em 1956, esse termo inteligência artificial, e ela é uma das profissões que, quando você pergunta para cientistas, para profissionais, pesquisadores, em qual área você gostaria de atuar, ela está sempre na ponta, porque é uma área com muita coisa em aberto. Você consegue discutir, diferente da física, que você tem ali várias coisas que já estão, você, para conhecer algo, descobrir algo novo, você tem que avançar muito no seu conhecimento. A inteligência artificial ainda é muito aberta para você conseguir utilizar essas técnicas que são conhecidas de uma forma prática. Então, ele vai abrir. Então, hoje a gente tem advogados que trabalham com inteligência artificial. Tem uma menina que é a Tainá, que inclusive eu posso recomendar para você, porque ela é fantástica, ela é doutora pela UNB, trabalhando com inteligência artificial no setor jurídico, essa aplicação jurídica, as leis relacionadas à inteligência artificial. Então, é filosofia, tem uma galera discutindo, mas quem quer entrar nessa parte realmente do desenvolvimento de inteligência artificial, aí a programação ela passa a ser algo que é bem importante. Um cientista de dados hoje ele consegue fazer bastante coisa ali com a programação que é mais reduzida. Você tem conhecimentos de programação que já vão te ajudar bastante. A inteligência artificial você já se aprofunda um pouco mais, e esses conhecimentos relacionados também à matemática, eles se aprofundam um pouco mais quando você vai construir esses modelos, porque você está pensando em visão computacional, em entender um ambiente. Então, é uma IA que vai entender um determinado ambiente que ela está, ou pode ser até algo relacionado só a software, né? A inteligência artificial ela é muito vista como hardware. O pessoal fala, a IA é um exterminador do futuro, é um robô. Só que a IA também é um software, né? Um modelo construído que está gerando que é inteligente para alguma tarefa, ele é uma inteligência artificial. Então, dependendo de onde você quer atuar, a programação, a matemática, ela vai precisar ser um pouco mais aprofundada ali. São os caminhos aí que se seguem. Posso recomendar depois o livro, no final a gente pode trazer isso, porque é um livro bem interessante, ele é bem técnico, ele é bem grande, mas ele contextualiza, ele vai trazendo essa visão para quem quer mesmo a parte técnica, ele é bem interessante. E quais seriam alguns exemplos de aplicações que a gente pode falar? Hoje a gente fala muito aí do ChatGPT, né, e que é uma aplicação, né? Que outras coisas você poderia falar como um exemplo? Então, o ChatGPT ele veio muito, ele trouxe muito essa ideia da inteligência artificial como produto utilizável. Ele conseguiu, isso foi algo que eles fizeram muito bem feito, que foi porque a gente já tinha essa questão de chat. Se você entrar no próprio site da OpenAI, a documentação, existem várias APIs de várias coisas interessantes. Você escrever um texto, traduzir uma query, você introduzir uma query, ele extrai um texto. Existem APIs no site. Só que eles conseguiram, no ChatGPT, trazer essa ideia para a gente. Então, a pessoa ali no computador dela consegue usar uma inteligência artificial, fazer uma pergunta, então aproximou demais aí a realidade. Outras aplicações que a gente tem feito bastante aqui, que são interessantes relacionadas à visão computacional, a gente sempre trabalha os verbos, medir, classificar, contar, tudo isso a inteligência artificial consegue fazer. Então, a gente consegue contar pessoas em um determinado ambiente, com base em visão computacional, a gente consegue mensurar determinados ambientes, a gente consegue, com uma câmera em tempo real, uma inteligência artificial ali, fazer uma detecção de uma pessoa entrando numa área que não é permitida, detecção de EPIs em tempo real. Você consegue fazer uma câmera acoplada com uma planilha, a câmera vai olhando e vai atualizando essa planilha, dizendo se um produto saiu do estoque, se um produto entrou. Então, essas aplicações de visão computacional, que é algo que está olhando e sendo inteligente, são as soluções que elas têm tido bastante demanda aí hoje relacionadas à inteligência artificial. A gente viu lá com as questões na época da pandemia, no shopping, a gente entrava, tinha lá uma IA que ficava com uma câmera reconhecendo as máscaras. Então, nessa linha da inteligência artificial tem crescido muitas soluções. Legal, Vitor. E você falou, né, bastante sobre... Você estava em todas, né? Você começou como analista, foi para cientista, e agora, né, nessa área mais voltada à inteligência. Você vê isso como um fluxo de carreira? Como é que você... Da sua experiência, como é que você vê isso? Que a pessoa ela pode começar já como na área da inteligência, ou você acha que tem que haver assim um progresso? Ela pode começar a jornada. Por isso que eu
trouxe lá, quando você vai começar, eu diria que isso é o que falta muitas vezes. Eu vejo que isso falta muitas vezes em projeto. Alguém quer fazer um portfólio, quer fazer um projeto com portfólio. A pessoa senta, abre lá o computador e começa a escrever sem ter um planejamento. E o planejamento, ele é o que é mais importante. Se você não planeja, o negócio já tende a não dar muito certo. Quando você está começando o planejamento, ele é muito importante até nesse sentido de você entender onde você quer entrar. E como eu falei, não é algo que você tem que entrar e ficar ali para sempre. Então, a inteligência artificial também tem a caixinha dela. Hoje, se você colocar aí no próprio Google, Roadmap, inteligência artificial, você tem um roadmap bem interessante mostrando o que aprender, os caminhos. Então, é uma carreira aí que tem crescido cada vez mais. Hoje a gente tem visto pessoas já entrando na área de inteligência artificial. Antes a gente via pessoas entrando como cientista de dados, mas fazendo papel de, muitas vezes, gerando soluções da inteligência artificial. Só que hoje a gente já... E o mercado, ele abre muito, né? Hoje, na época que eu entrei, não tinha engenheiro de machine learning. Hoje tem engenheiro de machine learning, já é o comum. E na época não se tinha. Muitas vezes era um analista que estava ali, já fazia alguma coisa, depois virava cientista. Estava muito entendendo, e é algo que foi em 2018, 2019. Então, você vê que é um caminho. A área de dados, a área de ciência de dados em si, esse uso da forma como a gente está, é muito inicial ainda. A gente está entendendo como funciona. Então, entenda, planeje o que você quer, entenda o que é cada um desses, o que faz cada um desses profissionais, e aí montar um plano. Eu gosto muito de planos. Eu acho que planos, assim, eles ajudam muito. Tanto que eu sou chato aqui quando a gente vai fazer algum projeto, alguma nova funcionalidade, eu já chego com um documento e falo, lê esse documento que está tudo aí explicado. Porque, para mim, faz muito mais sentido na minha cabeça. Eu me perco muito fácil assim, no pensamento. Então, quando você está lidando com programação, gerando esse tipo de solução, você está conectando muitos pontos ali. Você está pensando uma coisa, o que está gerando outro resultado. Então, escrever, planejar, entender o que eu tenho que fazer para conseguir chegar numa solução final, para mim, me ajuda muito. E quando aplica isso em carreira, é o que eu vejo trazer mais resultados, né? Eu achei interessante que você mencionou sobre a profissão engenheiro de machine learning, que não existia até pouco tempo. E uma vez eu vi uma informação sobre que profissões que vão existir, que vão ser comuns, talvez, daqui a 5 e 10 anos, ainda não existem, né? Então, podem ter pessoas agora entrando na faculdade e ela vai trabalhar com uma profissão que a gente nem sabe, né? E isso é muito comum na área de tecnologia, certo? A própria ciência de dados, eu costumo falar, né? Eu, como uma senhora de idade, quando eu entrei na faculdade, a gente nem ouvia falar nisso. Talvez até já existisse, mas era uma coisa que estava muito no início, né? Ou não tinha chegado no Brasil. Então, e a cada vez, pelo que eu vejo, né, com o avanço da tecnologia e a necessidade de profissionais com mais qualificados ou especializados, vão surgindo esses novos blocos assim e bota um novo nome, pronto. Antes era o cientista de dados que fazia tudo, agora não. Esse aqui é um engenheiro de machine learning. Sim. Isso vai acontecendo muito por causa, acho que, dos problemas mesmo do dia a dia, porque vai ficando, pô, mas quem faz isso? E é muita coisa, né? Quando você está pensando numa empresa, num projeto, são muitas coisas. E tem empresa que isso acontece. Eu falo isso quando as pessoas conversam comigo e querem entrar no mercado. Tem empresa que durante a contratação você vai ser contratado como analista, só que chega lá dentro você vai receber tarefas que não estão relacionadas ao escopo que você foi contratado. É a realidade. Então, muitas vezes, as pessoas elas já estão ali dentro, por isso que eu falo que entrar no mercado é muito mais importante do que ficar estudando. Estudar é muito importante, é o que vai te levar mais longe, é o que vai te fazer entender o que você está escrevendo ali em código, vai te dar mais poder. É ferramental. Você vai estar com uma linha de raciocínio, você vai estar esbarrado numa situação. Se você tem ferramental para conseguir dar um passo a mais, você vai conseguir dar esse passo a mais. Então, a teoria ela ajuda muito aí nesse sentido. Então, muitas vezes, a pessoa ela já está ali dentro, só que ela está fazendo, desempenhando outros papéis. E aí vão surgindo isso por causa dessas necessidades que as empresas têm. Isso costuma surgir fora, isso é muito difícil você ver um movimento desse começar no Brasil. Ah, não, um movimento de uma nova profissão. Isso normalmente vem de fora, e muito porque no próprio Estados Unidos se tem muito mais a cultura dos dados. Lá você tem os almanaques de dados históricos de beisebol, de basquete, de esporte, muita coisa. Tem muito dado ali na mão e acessível. Então, isso acaba refletindo também ali na sociedade, entendendo o momento, tudo mais. Então, isso costuma vir. E aí, normalmente, chega e você vê que as próprias pessoas, eu acompanho isso pelo LinkedIn,
Às vezes, alguém que já está atuando ali como cientista de dados, ele muda para um cargo de engenheiro de machine learning, ele muda para um cargo de engenheiro de dados. Por isso que eu falo que você conseguir migrar ali dentro da própria área de dados é algo que se torna mais tranquilo quando você está dentro. Porque você não vai ficar ali só no seu escopo ali. Ah, não, sou analista, só vou fazer query e vou, a partir da query, fazer análise, fazer visualização. Vão existir outras coisas que vão sendo necessárias no dia a dia com os problemas que você vai tendo. Então, acaba que essa migração, apesar de parecer que não chegou do nada, ela se torna um pouco mais fácil porque você já está ali no dia a dia, já está entendendo o contexto. Exatamente. Então, agora vamos para a parte das sugestões. Eu gosto de sempre pedir uma sugestão de um livro e também uma recomendação de uma pessoa, um canal que você se inspire. Mas antes de você falar o livro, você tem que mostrar o livro que você comentou aí da inteligência artificial. Deixa Você eu ficou mostrar. devendo. Porque o pessoal aí, eu costumo postar ele porque eu gosto muito dele. Saiu inclusive uma nova versão, eu estou para comprar, e ele é o tamanho dele. Quando eu Só falo que fala o nome dele e o autor para quem estiver escutando por áudio. o livro chama Inteligência Artificial, é do Stuart Russell e do Peter Nock. O Peter Nock, inclusive, ele está como um dos ele trabalha com a inteligência artificial no Google. Então, ele tem um blog que ele é bem interessante, é um blog aquele moda antiga, que você tem ali, que é só os posts ali, como se fosse o hiperlink, você clica e você tem o conteúdo. E ele traz alguns conhecimentos bem interessantes em inteligência artificial. Eu acompanho esse blog dele há um tempão. Então, é algo que eu costumo indicar, porque traz uma visão da inteligência artificial. Ele faz alguns projetinhos de criar uma IA para jogar Sudoku. Ele tem alguma... E ele mesmo vai fazendo e vai postando lá. Então, é um livro que eu gosto bastante. Ele é um livro que não é para você pegar e ler, né? O pessoal normalmente fala assim, vou comprar e vou ler de ponta a ponta. É um livro gigante, é um livro referência para você utilizar ali com base no problema que você tem que resolver e com base nisso você entende ali como que você vai utilizar a melhor técnica. Só que ele na introdução, e a introdução acho que todo mundo tinha que ler, porque ele traz esse contexto geral, de, tipo, da IA, dessa IA geral, ele fala disso dos pesquisadores, das áreas da ciência que querem muito trabalhar com IA por causa de muito conhecimento que tem aberto para conseguir descobrir ainda. Então, é um livro que traz muito essa visão da inteligência artificial, mas depois ele já começa muito na parte técnica. Então, quem quer migrar para a parte de inteligência artificial, com certeza vai esbarrar com esse livro aqui alguma vez. Então, é esse mesmo o seu livro indicação? Você tem um... Não, eu vou indicar outro. Isso aqui é para a parte técnica, o pessoal não falar assim, mas onde que eu vou começar estudando? Eu vou indicar 2 livros que são assim, eu costumo ir lendo e eu gosto de reler depois, porque eu costumo entender que a gente vai evoluindo muito na vida, né? A visão que eu tinha de muitas coisas há 2 anos atrás, 3 anos atrás, são totalmente diferentes de como são hoje. Na própria profissão. Antes eu enxergava a inteligência artificial de uma forma, hoje eu enxergo de outra. Hoje eu já busco fornecer inteligência artificial para as pessoas de uma forma diferente da que eu fornecia atrás. Então, hoje eu entendo que esse momento que a gente está de tudo isso que a gente vai ser bombardeado agora com inteligência artificial, agora a inteligência artificial ela vai vir, ela já veio e ela veio para ficar mesmo com as aplicações que vão começar a surgir. Então, é o que a gente tem que realmente entender como funciona, entender como é que a gente pode entrar ali, usar isso a nosso favor, porque eu enxergo a inteligência artificial como, normalmente o pessoal fala assim, Vitor, você está enxergando a inteligência artificial como vai substituir o humano, vai substituir a profissão de alguém. Eu enxergo a inteligência artificial como um auxiliador. Então, eu entendo que hoje a gente vai ser muito bombardeado agora com soluções de IA, pessoas falando de IA. Então, vai ser muito importante a gente saber filtrar, a gente saber entender. Porque a inteligência artificial ela já viveu esses momentos. Eu falei lá que ela começou em 1950, mas não pense que agora ela veio como algo que, nossa, isso vai mudar tudo. Ela já viveu esses momentos antes. Na década de 70, ela apareceu, ela tentou dar as caras, começaram a querer investir, só que não foi para frente, que a gente chama de inverno da IA. Ali nos anos 90, a mesma coisa. Só que mudou? A quantidade de dados que a gente tem é muito maior do que na década de 70 e 90. Poder de processamento computacional, hoje num celular a gente tem um poder de processamento que as máquinas mais potentes da época não tinham. E todo esse ferramental, todo o conhecimento que realmente está disponível para a gente conseguir aplicar. Então, eu vou trazer 2 livros de indicação e depois eu vou falar mais de 2 materiais, 3 materiais, na verdade. Vou indicar 5, tá? Porque eu sou de indicar material. Um deles é O Sinal e o Ruído. É um livro que eu li há um tempo já, só que eu reli ele há um tempo atrás. Ele é um pouco grande, só que ele é um livro bem interessante, porque ele conta a história
de um cara que usa os dados, ele usou os dados para conseguir prever as eleições nos Estados Unidos, ele conseguiu ser assertivo em várias eleições consecutivas, e ele vai explicando como que é esse trabalho de você conseguir, no meio desses ruídos que se tem de informação, a gente tem muitos dados disponíveis, você ir lá e extrair o sinal, o que é importante, o que vai fazer o negócio virar. Então, ele vai contextualizando com base nos projetos que ele fez, nas experiências dele, esse objetivo que é um profissional que trabalha com dados, de buscar ali o sinal no meio de toda essa bagunça que se tem dos dados. E o outro é o O sinal e o ruído, de Nate Silver, para quem está Eu vou escutando. falar aqui para o pessoal que está escutando. É o sinal e o ruído, porque tantas previsões falham e outras não, do Nate Silver, tá? É uma capa amarela. E o outro que eu vou indicar é um livro que eu li há um tempo também, chama Máquinas Preditivas, tá? Ele é um livro que a Máquinas Preditivas, a simples economia da inteligência artificial, do Ajay Agrawal. E ele mostra esse contexto do uso da inteligência artificial e principalmente do poder da predição para as empresas. Como que todo esse contexto dessa inteligência artificial que a gente está falando, dessas predições que vão ser geradas, isso vão afetar no sentido da economia, que vai ser uma nova economia realmente, com novas soluções vindo. E é um livro bem interessante porque ele traz esse contexto e ele é muito mais para o lado de negócio. Então, pessoas que não necessariamente queiram entrar na parte técnica da inteligência artificial, mas queiram entender o poder dela, como ela é utilizada, é um livro bem interessante. Então, é outro livro que eu indico, que são livros que dão visão da IA para você conseguir realmente entender esse momento que a gente está vivendo aí. E os outros dois que eu vou indicar, tá? São dois artigos. Vou indicar um artigo e um canal no YouTube, que eu gosto bastante, relacionado à inteligência artificial. O artigo, eu ia indicar o do Andrew Negui, que é uma das referências que eu tenho em inteligência artificial e machine learning. Foi o primeiro cara que eu vi um vídeo no YouTube falando sobre machine learning em 2017, 2016. E ele fez toda uma coleção, ele fundou a Coursera a partir do curso dele que ele fez de machine learning. Então, é um cara que é bastante referência para mim. E ele, um tempo atrás, publicou um artigo dizendo sobre os próximos 15 anos da inteligência artificial. Qual é a visão dele para os próximos 15 anos? Então, é um artigo bem interessante. E ontem, o Bill Gates postou um artigo também contando um artigo feito por ele, contando como ele está entusiasmado com esse momento, que é um dos momentos muito semelhantes ao que a gente viveu nos microprocessadores, no computador pessoal, na internet, dessas criações desses movimentos. A inteligência artificial ela vem nessa linha também. E ela é ainda maior do que a internet, porque ela vem no lado cognitivo. Então, não é você ter acesso à informação que a internet proporciona, é você ter acesso a um assistente que pode te fornecer inteligência para um contexto de negócio. Então, você quer entender melhor a previsão de vendas, você quer aprender melhor churn, você quer entender melhor os dados que você tem e gerar predições, você pode ter um assistente que é uma inteligência artificial que vai te auxiliar nisso. E aí você afasta as pessoas de tarefas repetitivas, de ficar buscando dado, massa de dado, e elas só focam no core. Então, eu enxergo muito a IA como essa assistente, e esse artigo do Bill Gates que foi publicado ontem, que mostra como que a IA vai revolucionar, ele foca muito na assistência médica, mas ele fala do contexto geral. E o canal é o Lex Fridman, que é um podcast. Ele faz podcast há bastante tempo, ele é um professor do MIT, ele é focado em inteligência artificial, ele trabalhou muito tempo na parte de carros autônomos, e ele tem um podcast que ele entrevista muitas pessoas interessantes, pesquisadores, profissionais de mercado. O Elon Musk já foi lá fazer 3 podcasts com ele, então ele fica lá 2 horas falando sobre tecnologia da Tesla, falando sobre várias coisas que são bem interessantes. E muitas vezes a galera fica, mas é em inglês, vai lá no YouTube que você consegue traduzir automaticamente. Nem isso pode ser uma barreira mais. Traduz automaticamente, assiste, porque é um conteúdo bem interessante aí que eu sempre recomendo. E a tradução automática é feita por? Inteligência artificial. E é interessante isso é uma coisa que você botou que é interessante. A inteligência artificial ela é algo que ela vai se aperfeiçoando com o tempo, porque ela vai aprendendo as características com base nos dados. E o próprio Google Tradutor era algo que, alguns anos atrás, era bastante xingado, lembra? Não, mas isso aqui só traduz palavras, não traduz contexto. Mas como é que eu vou entender o contexto? E você vê que o próprio tradutor ele foi evoluindo muito ao longo dos anos, por causa da evolução da inteligência artificial. A gente tem o Deep Learning, que surgiu posteriormente, que é a questão das redes neurais, que veio, inclusive, deu vários prêmios para os pesquisadores que trouxeram essa nova linha. E isso potencializou muito a inteligência artificial, principalmente a visão computacional. Então, as tecnologias que antes a gente usava, que a gente falava assim, isso aqui é horrível, estão se potencializando com o tempo por causa de dados, por causa de novas técnicas. As próprias empresas estão divulgando bastante isso.
Eu sempre recomendo para o pessoal, separa de um tempo para olhar um material de tecnologia, inteligência artificial, dados, não importa, de fora, porque é uma visão que está um pouco mais avançada ali no sentido de como está sendo usado. Eu costumo muito ler esses materiais da Forbes de fora, relacionados à tecnologia, para entender todo esse movimento. Então, é o que eu recomendo aí bastante para se entender o movimento que está tendo aí. Demais. Então, encerrando agora o podcast, Vitor, deixa aí, faça o seu jabá, convide as pessoas para as suas redes sociais. Tá. Eu tenho uma rede social lá, eu tenho sido bem, eu tenho postado bem pouco, vou ser bem sincero, porque a Neurolab, ela tem realmente, assim, a gente tem tido bastante demandas aqui, tanto de empresas, a gente tem conversado com bastante pessoas no Brasil e fora, por causa, a inteligência artificial está realmente num momento muito bom. E eu me perguntei muitas vezes, imagina, 2015, lá fazendo pesquisa, falar, pô, será que isso aqui vai para frente? Será que vai? E vai também uma confiança, né? Você falar, pô, vou continuar aqui, vou seguir. E como eu falei lá, pô, hoje, e colher os frutos, quando eu digo, é você ter portas abertas, você conseguir falar com empresas grandes, você conseguir apresentar a sua solução, você conseguir fazer a pessoa entender que aquilo é importante, ela utilizar e ver realmente o valor daquilo. Então, eu tenho muito estado nessa linha hoje. Só que lá no meu Instagram, lá no Victor Barros, eu costumo postar um pouco, posto ali os stories, normalmente eu posto muito código, porque eu estou muito voltado hoje no linha de código. Eu estou como CTO aqui, também como a parte comercial, mas eu estou muito na parte como CTO. Então, segue lá, eu sou muito aberto, tá? Eu costumo falar para o pessoal que, pô, quer mandar pergunta, quer tirar alguma dúvida, depois eu demoro um pouco, mas eu respondo, eu vou respondendo ali todo mundo. Às vezes eu respondo por áudio. Então, segue lá, o Victor Barros. Tem um canal no YouTube também, que tem algumas... Eu abri meu canal no YouTube ontem, eu estava um tempinho sem abrir, o pessoal estava comentando, por que tu parou, por que parou? Tem uns vídeos lá bem interessantes sobre redes neurais. Eu fiz um vídeo de 1h30 fazendo uma rede neural do zero. Victor Barros lá no YouTube. Não tenho feito muito vídeo, mas tem alguns lá que são bem interessantes para a galera que quer começar. Alguns de Python, alguns relacionados à visualização. Então, dá uma conferida lá e qualquer dúvida pode ir mandando. Que legal. Então, com isso, a gente encerra. Gente, vão lá acompanhar o Vitor. Ele, como ele falou, né, ele é uma pessoa aberta, vocês podem mandar suas perguntas, e se você gostou e quiser se aprofundar mais nesse tema de dados e IA, ele está aí para ajudar vocês com isso. Vitor, muito obrigada pela sua participação no Statisticast e até a próxima. Tchauzinho. Tchauzinho.